Continuando na aula, então, hoje é dia 17 de setembro, né? Aula da tarde, parte 2. Já começo aqui compartilhando tela. Vamos lá, gente, vamos dar sequência. Então, assistindo outra coisa. Aqui. Estávamos falando das manifestações de força segundo o tipo de contração, tá? Uma coisa que eu não falei de manhã, mas é importante lembrar, que esses modos de contração que a gente está falando aqui são os modos simples, mas a gente vai ver ainda hoje o modo complexo, né? Que é, por exemplo, quando eu tenho ciclo alongamento e encurtamento, que é considerado uma sequência de tipos de contração que vão ter toda uma fisiologia particular. Tá? Nós vamos ver hoje, tá? Então, essa parte aqui quase sempre é mais aplicada para situações de força máxima ou hipertrofia, né? Bom, eu tenho também as manifestações de força segundo o que indica a teoria do treinamento físico, tá? Onde eu vou ter ali vão ser os grandes agrupamentos de métodos de força. Tá? Eu vou ter meus métodos de treinamento de força máxima, e aqui eu vou fazer já um parênteses, tá? É aqui que é onde vai se incluir, por exemplo, o método de treinamento de força para hipertrofia. O treinamento de hipertrofia, como o pessoal costuma chamar. Na verdade, para a teoria do treinamento físico, esse método ele vai ser um subtipo de método de treinamento de força. E aí a coisa vai ficar meio redundante, porque dentro desse grupo aí, eu também vou ter o treinamento de força máxima, além do de hipertrofia. Tá? Mas vão ser dois submétodos aqui que vão ter objetivos um pouco diferentes. Tá? Quase sempre é dado assim pela teoria do treinamento físico, porque é raro dentro do treinamento físico ter um objetivo que seja fundamental, que seja apenas de aumento de massa muscular. Mas a gente sabe que no campo da saúde tem uma conotação também estética ali, um apelo que às vezes é um pouco mais forte. Mas aqui ele vai ser um submétodo para fins quase sempre relacionados à força, a questão da força máxima, tá bom? Eu vou ter os treinamentos de força rápida, que eu também vou fazer aqui uma simplificação. A força rápida vai ser um método já composto, né? Um método combinado, também chamado assim, porque vai ter elementos de força e vai ter elementos de velocidade. Tá? E lá no meu contínuo de métodos, onde eu tenho meus atratores, até agora a gente falou de resistência, né? O método de treinamento de resistência, onde tem as características do tempo do exercício, resistindo a uma fadiga, né? Aquela ideia central do que é resistência. Né? Isso é o atrator lá de resistência. Agora eu tenho um segundo atrator aqui dos meus métodos, que é o da força, que vai estar relacionado à força máxima, digamos assim. Mas eu vou ter esses deslocamentos ali entre a força e a velocidade, que é o meu terceiro atrator, que eu não falei ainda, porque não falamos ainda dos métodos de velocidade. No meio do caminho entre velocidade e força, eu vou ter ali os métodos de força rápida, tá? Que aqui na disciplina eles vão ser dados como um sinônimo de treinamentos de potência. Tá? Também há um debate sobre isso, eu sei que outros professores trabalham de modo mais particular assim, sobre esses métodos, diferenciando o que é potência, o que é força rápida, o que é explosivo, aí tem uma subdivisão ali. Nós, para o treinamento físico aqui, vamos trabalhar tudo como um grande grupo de métodos que vão envolver essa força rápida. E para nós, força rápida vai ser sinônimo de potência. Eu só faço um parênteses, tá? Tem, por exemplo, há uma linha aí de trabalho que vai dizer que, por exemplo, quando eu faço uma força rápida isométrica, tá? Que é parte de um teste até muito usual aí nos estudos da área de neuromuscular e tal, que se solicita que o sujeito faça uma força contra uma resistência fixa, tá? Geralmente é atado a um cabo ali, um aparelho, faz força o mais rápido possível, e aí vai se avaliar o nível de aumento de força, a inclinação da força, que vai ser chamado lá de taxa de aplicação de força, né? Quando se avalia isso, aí se afirma assim, mas ali não tem potência, porque do ponto de vista mecânico, não tem variação de trabalho, porque não tem variação de distância. Lembra, trabalho é força vezes distância. Se eu não mudo a distância, eu não tenho potência. É verdade do ponto de vista mecânico,
Mas, quando eu penso no conceito de potência também metabólica, que é super usual para nós, esse sentido físico desaparece. E a gente tem que ampliar o conceito. Tá? E nós vamos ver que, realmente, esse conceito mais geral de energia, que é a variação de energia por variação de tempo, seja ela o tipo de energia que for, essa vai fechar com o mundo real do treinamento de força rápida. Tá? E aí vai ter sentido, mesmo quando é isométrico e não tem movimento, ali é um treino de potência, porque tem uma grande variação de energia em curto espaço de tempo. Tá? Então, de certa forma, vamos agrupar tudo isso como força rápida mesmo que potência, tá bom? E depois a gente vai ver os tipos de exercício e alguma base biológica específica. E eu tenho um terceiro tipo de método, que são os métodos aí que envolvem treinamentos de resistência de força, tá? Que é um caminho intermediário entre o que a gente já viu, né? A gente já viu resistência e hoje estamos vendo força. A resistência de força é um caminho intermediário entre esses dois atratores, esses dois extremos, tá bom? Obviamente, o nome já diz o que é. É o exercício em que eu faço mais repetições, ou seja, eu vou já ter elementos de resistência, porque eu vou ter que agir contra uma fadiga por mais tempo, né? Então, isso vai envolver na prática treinamentos que vão com um mínimo de 12, 15 repetições. Tá? Próximos de fadiga, obviamente, né? Porque está próximo de uma força máxima para aquele número de repetições, mas obviamente que a intensidade absoluta é um pouco mais baixa do de força máxima. Tá? É muito comum nos treinos iniciais de treinamento de força, né? Se fazer esses treinos onde tem muita repetição e uma carga, uma intensidade um pouco mais baixa, e aí tu consegue também trabalhar com o aspecto coordenativo, de aprendizado, né? De uso de equipamento. Tá? Bom, aqui então eu tenho uma representação dos tipos de movimento que vão envolver as forças dinâmicas e aquela estática que a gente viu lá na classificação anterior, né? Então, eu vou ter exercícios de impacto, né? Saltos, aterrissagens, mudanças de direção, né? Rápidas, exercícios de tração e empurrão, né? Que vão ter funções evolutivas bem diferentes, né? Tração versus empurrão, exercícios antigravitários, que vão ter esse sentido do empurrão, né? Exercícios suspensos, que vão ter essa ideia de tração. E vou ter também exercícios estáticos, que não vão ter mudança não vão ter movimento, né? Mudança de posição, mas envolvem ali também sentidos de pressão, né? Tração, né? Para essas condições. Aí eu vou poder criar situações de exercício também baseadas nessas tarefas básicas do corpo, né? Em relação ao ambiente. Bom, aqui eu tenho, gente, resumidos 3 mecanismos principais que vão explicar adaptações de força, tá? Também de força máxima em algumas condições, que são características estruturais, né? Então, características histológicas e de forma, vamos chamar assim, que está ligado, por exemplo, à hipertrofia, né? Adaptações de hipertrofia relacionadas ao aumento de força. A gente sabe que isso não é sempre assim, né? Mas tem uma influência importante. Eu tenho adaptações neurais também, que vão ter a ver também com estruturas, mielinização, né? De corpos dendríticos, adaptações de frequência de ativação, né? De número de recrutamento de unidades motoras, por aí vai. E vou ter adaptações também elásticas, que é uma adaptação feita também através do exercício, né, do treinamento, onde eu vou potencializar também essa característica dos tecidos biológicos, ali, principalmente músculo e tendão, né, de armazenar e reutilizar energia por via elástica. Tá? E essa nós vamos falar até um pouquinho hoje, um pouquinho mais sobre isso, que vai envolver aí o ciclo alongamento e encurtamento. Tá? E esse CAI, ou ciclo alongamento e encurtamento, ele vai ser fundamental para entender exercícios de força rápida. De novo, não é todos os exercícios, porque eu posso ter força rápida até em isometria, né? Mas é importante entender o ciclo alongamento e encurtamento, porque entendendo esse funcionamento eu consigo entender também quando eu tenho situações em que eu vou diminuir a potência do meu exercício, o desempenho desse exercício ou não, segundo o quanto eu me utilizo desse ciclo alongamento e encurtamento. Então, é um bom raciocínio aí para pensar a base biológica do treino de força rápida. Tá? A mensagem que a gente dá, assim, gente, agora falando um pouquinho de conceitos, é que
eu falei para vocês um pouquinho sobre os atratores dos métodos, que eu chamo isso de contínuo de métodos, tá? Onde eu tenho os atratores de resistência, que foi o primeiro, né, método que a gente falou, ligado a exercícios de longa duração, né, um extremo. Até eu falei, não sei se eu comentei isso, mas comento agora, que o extremo de uma resistência seria aqueles exercícios de ultra duração, né? São aqueles exercícios que são reconhecidamente os mais extenuantes ao longo do tempo, em que a gente denomina isso como exercício, né? Ultramaratona de montanha, ultramaratona geral, faltou o termo, Ironman, né, da vida, e por aí vai. E eu tenho os treinos de força máxima, onde o atrator é uma repetição só, é aquela tal da 1RM, uma repetição máxima, que é onde meu músculo consegue produzir mais força, obviamente. E tenho também a velocidade máxima, que é uma condição onde a carga externa é muito baixa e eu consigo gerar ali a maior velocidade possível ao nível muscular. Tá? E próximos disso vão estar meus treinos de velocidade, que eu não falei ainda, eu vou falar mais para frente. Mas o que eu quero mostrar para vocês, gente, é que se não há, mas se houvesse uma variável que mais explicasse o desempenho, ou que tivesse mais relação com o desempenho no sentido amplo, né? Desempenho ligado à saúde, ligado ao esporte também, ao que for, quase sempre essa variável vai ser muito frequente essa variável ser a potência, né? Então aqui tem umas frases de efeito assim só para pensar sobre isso, né? Atletas mais fortes não necessariamente arremessam mais rápido ou arremessam melhor um dardo, um peso, né? Atletas mais velozes, esse é perigoso, né? Mas velozes no sentido básico da palavra, que consegue gerar mais rápido uma ação muscular, não necessariamente vão correr mais rápido. E aí sim, enfim, virar veloz no sentido do corpo como um todo, né? O que vai ter mais relação com o melhor desempenho para esses casos aqui vai ser a potência. E nós vamos ver nos próximos slides, aqui nos próximos minutos, que a potência ela é dada por uma interação entre força e velocidade. E o máximo de potência não vai ser no máximo de força nem de velocidade. Por isso eu vou ter que treinar de modo complexo, de modo combinado e intermediário. Pesando um pouco mais força, um pouco mais velocidade, mas os dois sempre estando ali. Tá? Um exemplo disso é o caso do atletismo, onde tu tem os arremessos e lançamentos, né? Tu tem lá o lançamento de peso, e que é um movimento relativamente mais lento do que o arremesso de dardo, por exemplo. E nesse caso, realmente, quando tu faz o lançamento de peso, tu tens ali uma ação com uma carga de força maior, mas não é só força, senão o halterofilismo seria o melhor. Não, ele tem que ter algum elemento de velocidade, mas com um pouco mais do que força do que, por exemplo, o atleta do dardo, que tem um objeto mais leve e até pela questão ali de design, etc., ele faz um movimento muito mais rápido, ou seja, com elementos de velocidade maior. Mas, de novo, não dá para dizer que ele só trabalha a velocidade. Ele trabalha também em situações predominantemente potência, só que com um pouquinho mais de peso para velocidade. Tá? Então, o treinamento é de potência ou força rápida, mas vão ter pesos um pouco diferentes nisso, segundo a tarefa fim, segundo a resistência externa que eu vou ter que desenvolver ali. Tá? Resumindo, é um pouco esse o mistério aí, então por isso que é importante pensar nessa força rápida. Eu troquei um pouco a ordem, eu vou inverter a coisa. Eu vou inverter. Eu estou numa outra linha de raciocínio. É o seguinte, pessoal, vamos falar do CAI. Tá? Depois eu volto ali para a curva de Hill. Mas vamos falar do ciclo, alongamento e encurtamento, que era o que eu estava falando ali um pouquinho antes, mas vamos por aqui. É o seguinte, pessoal, eu vou tratar desde agora de CAI. Tá? O CAI, o ciclo completo dele é formado por 3 fases. Eu tenho a primeira fase, que é a pré-ativação, a segunda fase é alongamento e a terceira fase encurtamento. Vejam que o nome é ciclo, alongamento e encurtamento, mas na verdade tem uma fase anterior, tem essa pré-ativação, essa é a dica. Tá? Vamos pensar ela fase a fase num exemplo aqui, que é o caso da corrida. Tá?
Na fase A aqui, temporalmente, primeiro vamos situar esse modelo, né? Uma simplificação da realidade, né? Como qualquer modelo, né? Na ciência, no esporte, né? E o que é isso? Eu tenho aqui um músculo, tá? Que é um gastrocnêmio, um flexor plantar potente, né? Onde, quando acionado, ele realiza uma flexão plantar. Eu coloco meu pé lá em ponta de pé. É isso que ele faz, basicamente. E tenho lá uma massa corporal toda que não está aqui descrita, só está a parte da perna. Lembra que está todo o corpo lá atuando nesse exemplo aqui simplificado. Aí foi-se embora o sólio, etc., só para entender o modelo e o funcionamento desse CAI muscular. Tá? Inicialmente ele foi compreendido, foi estudado como um ciclo alongamento e encurtamento muscular, mas hoje se sabe que no mundo real, esse ciclo quase sempre ele tá acoplado, né, ao tendão, né? Então se fala, para ser um pouco mais seguro, sobre um ciclo alongamento, encurtamento, músculo-tendão. Tá? Mas o sentido é mais ou menos o mesmo e vamos começar interpretando por uma função muscular ali, para ficar mais fácil o entendimento. Então, o que eu tenho ali na pré-ativação, pessoal? Essa pré-ativação experimentalmente, inclusive, a gente já estudou isso algumas vezes no grupo, os 50 milissegundos antes do contato do pé com o solo. Então, tu está numa fase aérea da corrida, tá correndo lá, em velocidades intermediárias, e um pouco antes de tocar o pé no solo, se avalia, exatamente 50 milissegundos, né, a ativação desse músculo. Tá? E geralmente se avalia também o antagonista. Agora eu vou explicar por quê. O que acontece? Nessa a característica, o nome já indica o que é. Tu tem que pré-ativar para tu potencializar, para otimizar a função do ciclo alongamento e encurtamento. Para que serve isso? Né? É interessante isso e é um marcador de adaptação, inclusive, de função, né, desse mecanismo elástico de corrida e de saltos, porque conforme o sujeito mais pré-ativa, ele mais aumenta a rigidez do seu músculo. Tá? É como se eu pegasse uma funda e fosse usar ela para, né, para sua função, né, tirar uma pedra lá, e tu aumentando a rigidez, tu engrossasse o teu elástico. Pegasse um soro, um elástico mais grosso. Tu vai ter que fazer mais força para deformar, mas de qualquer jeito, quando tu deformar ele, tu armazena mais energia elástica, né, desse processo. Então a pré-ativação vai fazer isso, vai aumentar a rigidez, né, para as fases seguintes. Tá? E dessa forma vai otimizar lá esse ciclo. Só que o que acontece é que esse músculo sendo ativado, se fosse só o gastrocnêmio, nós correríamos em ponta de pé, né? Seria uma coisa muito estranha e até perigosa, né? Então, o que o sistema o músculo esquelético vai fazer? Ele vai também pré-ativar o seu antagonista, né? O dorso flexor, que no caso é o tibial anterior. Tá? E ele não tem nenhuma função ali importante no ar ali. Ele ativa para manter o pé em posição, mas principalmente ele ativa para criar uma resistência à musculatura agonista, ao músculo de análise aqui, que é o gastrocnêmio. Tá? Inclusive é um marcador de adaptação de coordenação neuromuscular em movimentos rápidos. Tá? Essa fase é muito importante. E, bom, então é isso. Na pré-ativação eu tenho uma isometria, se resume nisso. Uma isometria do músculo principal, o agonista ali, que é o gastrocnêmio, e isso acontece devido a uma ativação do seu antagonista, que cria essa resistência para eu poder manter o movimento isométrico. Tá? Resumindo, é isso. Ok, 50 milissegundos se passaram. Toquei o pé no solo. Aterrissagem. Primeiro momento de contato, se fala em biomecânica da corrida, né? Aí começa a fase B, né? Desde o primeiro instante de contato do pé no solo até a metade do contato desse pé no solo. Tá? Vamos lembrar, gente, que o tempo de contato do pé no solo numa corrida dessas de meia distância ou longa distância que a gente está trazendo aqui, é uma situação em que tu tem uns tempos de contato de 150 milissegundos a 200 milissegundos. Tá? Então, vou simplificar. Vamos dizer que é 200 milissegundos. É 1/5 de segundo, tá? Muito rápido. 200 milissegundos. A primeira metade do contato são os primeiros 100 milissegundos. Né? Isso é a fase B. E vamos nos deter agora a essa fase B, a fase de alongamento. E o nome já indica o que está acontecendo com o músculo. Tá? Desde o primeiro instante de contato até a metade do contato, o meu músculo alonga. Eu tenho que ativar esse músculo e ele vai fazer qual função
biomecânica principal? Ele vai frear o teu corpo, porque imaginem assim, eu estou vindo da fase aérea. Então, quando eu estou na fase aérea, eu sofro só uma força externa no meu corpo, que é a força gravitacional. É uma força igual a menos 9,81 metros por segundo ao quadrado, voando para baixo, me jogando para baixo. Então, eu chego em alta velocidade, tendencialmente acelerando, e tenho que ativar os músculos para frear esse movimento, diminuir a velocidade. Tá? Então, durante a fase B, eu reduzo a velocidade do meu organismo, do meu corpo como um todo. Tá? Vamos imaginar o corpo lá como um centro de massa. Tá? Reduzindo essa velocidade, isso significa reduzir a energia mecânica do meu corpo, a energia mecânica que a gente chama externa, que é de todo o corpo, tá? Ligada ao centro de massa. Eu freno, que é o que se chama em biomecânica da corrida, é a fase de frenagem. Tá? Eu freno, ou seja, reduzo meus níveis de energia cinética, e reduzo também meus níveis de energia potencial, que tem a ver com a altura do centro de massa no ambiente. Tá? Durante essa fase, meu centro de massa faz isso mesmo, biomecanicamente. Ele vai caindo até a metade do contato. Tá? Ou seja, eu reduzo minha energia mecânica. Essa energia mecânica que era alta e está reduzida, ela não se perde para a natureza, ela se transforma. Se transforma em quê? Em energia potencial elástica nos músculos e tendões. E aqui vamos simplificar para músculo. Meu músculo alonga. Durante a fase B, eu tenho uma excêntrica. Tá? Eu tenho ali uma excêntrica. Meus músculos atuam, né, alongando esse músculo. Né? E durante esse alongamento, é como se fosse uma funda. Né? Esse músculo e o tendão, eles têm propriedades viscoelásticas. Então, quando eu alongo, que é muito rápido, imaginem a metade, 100 milissegundos, né? Eu tenho ali um armazenamento como se fosse uma funda, pegar a funda e esticar ela. Tá? Então, parte da energia do corpo, ela se armazena como energia potencial elástica, ok? Nessa fase B. E em contração excêntrica também dos músculos. E aí, quando eu passo da metade do contato, começa a fase C, que é o encurtamento. Né? Aí, meus músculos propulsores vão agir concentricamente. Eles vão encurtar. Né? E o que acontece biomecanicamente ali? Meu corpo volta a acelerar, minha energia cinética volta a aumentar, eu ganho velocidade, em outras palavras, e ganho altura. Eu começo a me jogar para cima nessa fase C. É a fase de propulsão que se chama. Né? Essa variação de energia positiva, trabalho positivo, ela vem da quebra de ATP, vou ter que ter musculatura para me jogar para cima, mas eu tenho também um aliado, eu tenho essa energia passiva, elástica. Essa funda que eu estiquei, eu solto ela. E aquela energia armazenada em músculos e tendões se transformam em movimento, só que a minha pedra é o meu corpo. Resumindo. Tá? E aí eu tenho esse processo do CAI. Esse é o sentido básico, crucial do CAI. Depois tem coisas que são importantes, mas são secundárias, que é, por exemplo, o funcionamento neuromuscular, que se dá muito atenção para isso. Mas nós temos que lembrar do que é essencial, que é essa variação de energia que me joga para cima. Em última análise, me dá altura, me dá maior distância do salto, do que for. Tá? E dessa forma também contendo o gasto energético. Isso é importante nas locomoções rápidas, né, na natureza. Mas para nós serve para entender essa função. Quando eu tenho fases quebradas disso, esse modelo começa a perder seu efeito, digamos assim. Mas vamos fazer só um resumo, então. Então, eu tenho na fase A uma ativação isométrica. Eu tenho na fase B um alongamento, que é com ativação excêntrica, armazenando energia, né, do meu organismo para as estruturas elásticas do músculo tendão. E na fase C eu tenho um encurtamento, uma ação concêntrica desse músculo, utilizando também essa energia passiva. Isso é tanto verdade que até a análise da eficiência desse tipo de movimento, em corrida especialmente no ano de 64, foi uma mensagem fundamental para justificar que havia energia elástica na natureza, no organismo, né, em vertebrados, inclusive. Foi num modelo de humano que o professor Cavanha, um ex-orientador meu, determinou isso lá nos anos 60.
Aí ficou muito famoso por isso, porque deu base para muitos estudos em vários ramos da biologia, em várias áreas aí do conhecimento. Mas, resumindo, voltando para cá, nos ajuda a entender essa função toda, mostrando que dessa forma eu potencializo aquilo que eu quero. Eu quero treinar saltos, eu vou otimizar esse ciclo alongamento e encurtamento. Eu vou treinar corridas, salto horizontal, eu vou fazer isso. Na corrida de distância, que não tem tanto a ver, né? É uma atividade aeróbica, eminentemente, a gente sabe, uma maratona, igual essa função vai repercutir, porque isso vai me fazer com que eu diminua a economia de corrida. Não é o caso aqui, porque nós estamos falando mais de força, tá? Mas o funcionamento geral é o mesmo. Depois tem alguns detalhes que vão, claro, se ajustar, mas a base é a mesma. É otimizar para quê? Para usar menos energia metabólica. Resumindo, essa é uma tarefa importante e dessa forma eu potencializo o que eu preciso, que é, no caso ali, saltar mais para os nossos casos aqui da disciplina. Tá? Esse CAI, ele é dependente do nível de pré-ativação, como eu falei para vocês, e isso é treinável, embora seja relacionado ao controle do sistema vegetativo, né? Ele é treinável a partir de alunos iniciantes em saltos e alunos avançados em saltos vão ter mudanças drásticas nesses padrões de ativação, eles vão ter reduções de mecanismos inibitórios, que eu vou mostrar um para vocês ali, basicamente, na prática, o que é isso, e também é dependente da velocidade de alongamento, tá? Por isso que quando a gente faz, vocês já devem ter tido alguma disciplina, mesmo que o professor Cadori estava dando algum material, mas se vocês não tiveram ainda, vão ter mais à frente. Por exemplo, quando a gente faz aquelas séries de saltos em profundidade, a gente sobe num banco e cai ali do banco e salta rapidamente. Quando eu vou aumentando a altura desse salto, o que acontece? Eu chego em maior velocidade no solo, né? E aí meus músculos têm que agir contra essa força repentina de forma mais rápida. E aí eu uso melhor minhas propriedades viscoelásticas e meu ciclo alongamento e encurtamento melhora. Inclusive há marcações de pré-ativação que explicam isso também. Mas claro que a gente não pensa nisso, eu não penso vou ativar mais em milissegundos ali. Né? Meu sistema vegetativo controla isso, mas é adaptável, tá? Com treinamentos específicos. Um exemplo disso aqui a gente pode ver nesses padrões de ativação, aqui marcando as fases A, B e C. Tá? Aqui eu tenho a divisão temporal dessas três fases. Fase A, aqui antes do primeiro tracejado, a fase B entre os dois tracejados e depois aqui a fase C, depois do segundo tracejado. Vejam a ativação do tibial anterior, aquele músculo antagonista, ativando ali, ó, na pré-ativação, bem importante. E não tem nenhuma função cinesiológica importante ali. Ele ativa especialmente para gerar aquela resistência em relação ao músculo agonista, ao gastrocnêmio. Vejam como o gastrocnêmio está pré-ativado na fase aérea, que também não teria uma função fundamental, mas ele ativa para esse fim de otimização do CAI. E olhem que interessante, até o gastrocnêmio, na fase C, vejam como ele quase que desliga. Na fase propulsiva do movimento, que a gente marca lá o gastrocnêmio como um forte propulsor, né? Tal, vejam como ele quase que desliga. Ele tem uma tarefa de se manter rígido a fim de usar melhor a energia elástica, que é principalmente vinda de tendões. Tá? Então, isso muda muito até a ideia nossa de cinesiologia. Eu sempre dou esse exemplo só para vocês se atentarem, mas não há tanto dado assim para dizer que é de tal jeito sempre. Mas, de qualquer forma, em altas velocidades, em animais já foi isso completamente determinado, em humanos está se confirmando essa hipótese lançada em 1990 num artigo famoso da Nature pelos professores Cran e Taylor, é um famoso artigo nosso lá do grupo, inclusive. Eles vão propor a teoria da geração de força para explicar a energética da locomoção terrestre, onde esses professores vão verificar o seguinte: em animais eles vão perceber que nessa fase de alongamento e encurtamento, em altas velocidades, os músculos vão agir predominantemente em isometria, e quem vai responder pelo alongamento e encurtamento da unidade músculo-tendão vão ser os tendões, né? E isso é interessante do ponto de vista energético, né? É uma estratégia evolutiva inteligente, porque os tendões são melhores elásticos biológicos. Os tendões têm 7% de estereses em ciclos de alongamento e encurtamento. Significa que tu armazena energia e reutiliza, e tu usa 93% dessa energia, tu só perde 7%. É um bom elástico, enquanto que músculos têm uma esterese de 50%, perdem 50%. Mesmo assim, tem características elásticas, mas não se comparam a tendões. Tá? Não se comparam a tendões.
E a partir daqui a gente entende, então, esse funcionamento para situações de força rápida. Tá? É importante reter isso, especialmente essa parte de energias, que eu vejo que o pessoal às vezes esquece. Estuda muito cais, saltos e não entende nada do básico. Tem que entender dessa transferência, desse caminho das energias, porque isso resulta em desempenho final. Altura de salto, a distância do salto horizontal, comprimento de passo, né? Então, em energética mesmo. Então, é fundamental entender isso. Ok? E aí, pessoal, vamos voltar um pouquinho, vamos falar agora de um outro aspecto biológico da produção de força, que é sobre a lei de Hill. Vamos começar assim. Lei de Hill. Tá? Eu estou falando do Vivian Archibald Hill, AV Hill. Tem várias denominações, mas é o nosso pesquisador mais famoso da área das ciências do exercício, segundo a minha opinião, né? Um prêmio Nobel, né? E que, entre outras coisas, né? Ele determinou as bases do que a gente entende da fisiologia do exercício, mas com aplicações na biomecânica, por exemplo, com o professor Fenn, e depois o professor Fenn vai trabalhar com o meu orientador, o Cavanha, por isso que eu vou conhecer por tabela o prêmio Nobel e tal, e vou emergir nesse mundo aí. Mas voltando para cá, o professor Hill, ele vai determinar, entre várias coisas, ele vai determinar vai ser as determinantes mecânicas da produção de força muscular. Ele vai definir quais são os mecanismos principais que regulam a produção de força máxima muscular. Tá? Resumindo, um pouco é isso. E o que vai deixar ele muito famoso é porque ele, além de fazer um modelo conceitual com uma testagem experimental muito bonita, ele vai delinear um modelo matemático sobre isso. Ele tem uma grande base de física, matemática, e vai permitir ele fazer esse jogo matemático para descrever esse funcionamento, né? E vai ser resistente a 100, tem 100 anos mais ou menos essa lei, e ela persiste ainda, ela tem muito sentido ainda no mundo real. Tem muito detalhamento, variações disso, mas a base da ideia que eu vou explicar hoje para vocês continua valendo e tem implicações interessantes para o treinamento de força. Mas, claro, para a gente usar bem essa teoria, né, que explica a relação força-velocidade muscular, é outra forma de visualizar, e talvez alguns se lembrem disso, porque devem ter visto em fisiologia do exercício e às vezes em outra disciplina e tal, a gente tem que entender um pouquinho do experimento, senão a gente pode cometer absurdos assim de má interpretação e aplicação em lugares que não se deve se aplicar para o treinamento. Tá? Resumindo, vamos entender assim, ó. Primeiro vamos entender o gráfico. Sempre é bom, é sempre interessante exercitar isso. Tem alunos que têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade. Mas assim, ó, o que esse gráfico explica? É um gráfico bidimensional de força muscular em função da velocidade contrátil desse músculo. Tá? E aí a gente vai falar só de músculo, tá? E foi testado em fibra isolada inicialmente. Depois foi testado em fascículos e até sarcômeros e se confirmando, variando um pouco, mas ao nível de fibra muscular é isso, é a força, e essa força muscular não é qualquer. Essa linha vermelha, ela aponta o potencial de produção de força máxima que o músculo pode exercer, tá? E aqui a gente já traz uma interpretação desse gráfico. Existe vida, existe exercício apenas abaixo dessa linha, porque essa linha é a máxima. Acima dela, acima de uma repetição. Então, não existe. Se tu colocas uma carga acima para dada velocidade, em tal ponto da curva, tu não consegue executar. Tu faria uma tentativa e falharia, né? Seria a falha, né, que o pessoal fala no treinamento de força. Ou seja, a curva ela existe, os percentuais estão abaixo dessa linha, tá? Porque a linha representa o 100%, ou uma repetição do exercício. Bom, e o que o Hill vai fazer? Outra coisa, outra dica. Vamos começar olhando a fase concêntrica desse gráfico. Tá? Vejam que ele tem duas partes ali. Tapem, né, a metade excêntrica, eu estou fazendo isso, e só olhem para a concêntrica. Tá? Vejam que o eixo ali da horizontal, ele vai de 0 a 100%, porque é percentual da velocidade máxima que esse músculo pode produzir. É normalizado, essa é a forma bonita de dizer. Tá? Mas é isso, vai de 0 a 100, ou seja, da esquerda para a direita, ele vai aumentando a velocidade. Né? Do 0 para 100% vai aumentando a velocidade. E que velocidade é essa? Vamos entender o experimento do Hill primeiro para entender. O que ele fez?
ele usou lá um dispositivo, tensiômetro ou dinamômetro, lá, que eles chamavam, né? Que não lembro do nome agora, mas Levin Hyman, se não me engano, que inclusive eu conheci esse aparelho e tal, mas já estava em desuso, né? Há uns 50 anos. Mas assim, o que ele é? É um equipamento que pega lá uma fibra muscular, que é do tamanho de um pouco menor do que um fio de cabelo, né? Um diâmetro, um fio de cabelo muito fino, né? Onde é preso nas duas pontas dessa fibra muscular, anexados ali, e ali se coloca dois sensores. Um sensor de tensão, que vai medir força, né? E um outro sensor de mudança de comprimento dessa fibra. Tá? E a partir dali eu vou calcular a velocidade e a força. Vai sair esse gráfico desse dado. E o que eles faziam? Eles tetanizavam essa fibra, ou seja, eles geravam uma pequena descarga elétrica, né? A tal ponto que essa fibra atingia seu máximo de ativação. Tá? Quando alcançava o máximo ou ela rompia, eles faziam um pouco menos até achar essa máxima contração, que representava a força máxima dessa fibra. E o que eles faziam também, além disso? Além de tetanizar, dar essa descarga elétrica e medir tudo isso. Eles também encurtavam a fibra muscular. E aqui a gente tem a contração concêntrica. Né? Além de encurtar, ele conseguia ainda encurtar ela em velocidade constante. Por isso se chamava uma isotonia lá. Tá? Mas o sentido era esse, era em velocidades constantes. Essa informação já vai nos dizer o seguinte, que todas essas curvas que vocês viram aqui na vida de vocês, que tem essa cara e tem a ver com a lei de Hill, ela tem a ver com situações que, se eu quiser me aproximar de algum treinamento de força, eu tenho que lembrar de força, de situações lentas de movimento. Porque as velocidades devem estar controladas. Então, quando eu pego um peso e levanto muito rápido, quando eu faço salto, quando eu faço uma arrancada, essa teoria não fecha com essas curvas não foram feitas para representar essa produção de força. Era uma produção de força controlada. Eram variadas, eram até rápidas, mas eles conseguiam manter um controle dessa velocidade. Tá? Ou seja, ela se aplica bem para treinos de força máxima, quando são realizados com velocidades constantes. Aqueles treinos de hipertrofia ou resistência de força, que são sempre feitos lá para 2 segundos, 3 segundos cada fase. Que a gente sabe que não é totalmente controlado, mas se aproxima. E a teoria e o que acontece na realidade fecha com a teoria. Tá? Então, partindo disso, vamos interpretar agora a curva. Agora que eu dei toda a explicação, vamos entender lá a fase concêntrica. Eu pedi para vocês botarem a mão ali para esconderem essa parte ali da excêntrica e vejam só na concêntrica. A cara dessa curva em fase concêntrica, ela é chamada também de hiperbólica, um nome bonito, é não linear, vejam que é curvilíneo, mas a mensagem principal dessa curva, mais simples, é a seguinte, é que, bom, vamos falar em termos do experimento do Hill. O que o Hill fez? Ele começou ativando essa fibra, encurtando lentamente, era próximo do zero ali, era entre 0 e 12,5, que é a metade do caminho dos 25 ali. Né? Ele fazia esse ponto ali, velocidade de encurtamento ou concêntrica lenta e anotava a tensão que se gerava. Força era X, que aqui eu estou chutando, daria uns 60, né, 55, não sei, algo assim, vamos chamar de newtons, tá? Força máxima para aquela velocidade. Ok? Usou, agora pegava outra fibra, fazia outros testes e avaliava agora com a velocidade mais rápida, agora com a velocidade a 50%, né? O que acontecia com o potencial de produção de força máxima? Claramente, né? Aumentava a velocidade de encurtamento e o meu potencial de produção de força máxima diminuía. E eu ia para 75%, por exemplo, mais extremo ainda, né? Eu ia para 75% e a força ia diminuindo até chegar próximo de zero. Nunca era exatamente zero, essa figura está um pouco forçada, mas chegava a próximo de valores de zero. Tá? Em outras palavras, o que o Hill observou e que tem aplicação para o treinamento de força é que meu potencial de produção de força na fase concêntrica, quando o músculo encurta, ele diminui conforme aumenta a velocidade. É uma relação inversa, negativa, entre força e velocidade. É isso que o gráfico representa. E não linear, se eu quiser ser mais exato ainda. Tem essa cara ali que eu falei para vocês, hiperbólica. Tá? É uma relação
inversa. Conforme um aumenta, o outro diminui, resumindo. Mas como a gente está falando de produção de força e seus mecanismos, então eu vou falar isso. Meu potencial de produção de força máxima que eu consigo gerar diminui conforme aumenta a velocidade. Tá? Essa é a interpretação dessa fase concêntrica. Mas, agora vamos para o outro lado. Né? Vejam que quando a linha passa em torno de zero, tem uma linha tracejada vertical aqui no meio, é a linha da isometria, né? Que fecha exatamente com a máxima tensão isométrica, que era feito com essa fibra, essas fibras musculares. O que se observava? Que essa isometria tinha um valor de força máxima maior do que qualquer concêntrica. Então, quando eu faço a isometria, eu consigo produzir mais força do que eu conseguiria produzir em concêntrica. Ah, isso é uma informação já interessante. Mas agora vamos para o movimento. Quando eu vou para excêntrica, agora fazendo, enquanto o músculo alonga, bíceps aqui, por exemplo, fazendo uma excêntrica controlada, vamos esquecer essa fase de estabilidade aqui, tá? Porque isso aqui confunde, se sabe pouco o porquê disso, mas a maioria dos nossos treinos, eles andam nessa região aqui, que é uma inclinação extrema. Só que aqui acontecia algo que era contraditório aos estudos anteriores. Aqui eles começaram a ver que quando a fibra alongava, então de uma velocidade baixa, próxima de zero, para uma velocidade maior, só que agora em sentido contrário, porque o músculo está alongando, então o referencial inercial inverte. É só por isso. E aí eu tenho valores que aumentam de velocidade, só que negativamente, significa alongar mais rapidamente, né, cada vez que aumenta essa velocidade. O comportamento era ao contrário, que significa o seguinte: conforme aumentava a velocidade de alongamento, o potencial de produção de força aumentava. Uma relação direta ou positiva, do ponto de uma análise estatística comum de fazer. Uma relação positiva ou direta. Aumenta a velocidade de excêntrica, aumenta o meu potencial de produção de força para aquele exercício. É isso que a curva me diz aqui. Nessa fase que tem a ver com as fases que eu faço exercícios no nosso mundo real do treinamento de força. Resumindo, tem isso. Tá? Então, resumindo, na concêntrica é inversa. Conforme aumenta a velocidade, reduz força. Na excêntrica é direta. Conforme aumenta a velocidade excêntrica, aumenta meu potencial de força. Tá? Essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem grande dessa figura é que claramente a gente pode ver que em excêntricas eu consigo produzir mais força do que concêntricas. Tá claro, né? A curva do lado esquerdo está bem mais alta do que do lado direito. E isso é verdade. É por isso que quando eu faço os testes de RM, testes de força máxima, eu falho na fase concêntrica. Porque meu potencial de produção de força é muito menor do que a excêntrica. Tá? Para as mesmas velocidades. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Vou tentar fazer um exemplo, vamos dizer que fosse algo mais próximo, algo prático, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, vamos dar o caso de um supino, tá? Eu estou lá com 50 quilogramas, que é respectivo a 500 newtons, mas vamos dizer que é esse 50 aqui, tá? De força muscular. Coloquei um peso de 50 quilogramas, né? Na minha barra do supino, tá bom? Eu vou trabalhar extensores do cotovelo, vou trabalhar com musculaturas do ombro, mas vamos falar aqui dos extensores do cotovelo, que é parte do músculo, dos músculos aí agonistas desse movimento. O que acontece, pessoal? Na fase concêntrica é quando eu elevo a barra e minha musculatura encurta, tá? Ela encurta. Digamos que eu faço ela num certo ritmo que é baixo aqui, é em torno de 12,5. Eu caminho do meio aqui, 0,25, meio. Opa! Apertei essa, bem atrapalhadinho. Tá? Então, voltando, eu estou aqui a 12,5 e vou fazer o exercício a um peso de 50 quilogramas. Força, tá? Para resumir. Então, seria por aqui o meu exercício. Para dada velocidade, para dada força. Eu estaria aqui. Vejam como eu estou próximo do meu máximo para essa velocidade. Esse exercício, na prática, com essa carga que eu escolhi, para essa curva, que seria relacionada a esse grupo muscular, seria próximo dos 90% da força máxima.
tá? Talvez um pouco menos, um pouco mais, em torno de 90%, que eu sei, também pela experiência de força, a gente vai ver depois na próxima aula, que daria em torno de 5, 10 repetições que eu conseguiria fazer só de exercício, por causa desse percentual. Tá? Porque eu estou próximo do máximo. Agora, vejam que quando eu faço a fase excêntrica, minha musculatura está alongando nessa fase excêntrica, eu vou fazer na mesma velocidade. Fiz no mesmo ritmo de subida, eu faço também da descida lá do supino. Tá? Vejam o que acontece. A menos 12,5 seria essa velocidade, porque é igual da outra, só muda a direção. Tá? Para fazer 50 quilogramas, vejam que fácil que é para a excêntrica. Esse é o ponto do exercício que reflete a força e a velocidade que eu estou fazendo. E vejam como eu estou longe da máxima força que eu posso produzir em excêntrica para essa velocidade. Olha onde está a máxima. Está aqui em cima para essa velocidade, para 12,5, para menos 12,5. E eu estou fazendo a força por aqui, eu não faço nem 50% da força máxima que meu exercício pode fazer. Ou seja, na fase excêntrica eu estou muito longe da minha repetição máxima. Tá? O que significa dizer isso? Que, claro, quando eu fadigo, quando eu não tenho, quando tenho limite de força do exercício, quase sempre é um problema de concêntrica. Tá? Uma dica, que acontece? Quando eu faço, inclusive eu brinco assim que as salas de musculação, que tem uns aparelhos normais, assim, que não tenha nada de treinamento excêntrico, que é um pouco especial e tal, ou isoinercial, né, que reduz essas diferenças, mas os exercícios, aparelhos normais de musculação deveriam ser chamados de salas não de treinamento de força, mas de treinamento de força concêntrica. Porque mesmo realizando excêntrica, a gente sabe que a zona de adaptação é sempre forte na concêntrica. Tá? É sempre forte na concêntrica. E tem melhores adaptações para a fase concêntrica, obviamente. Se eu quero treinar a força excêntrica, quase sempre eu vou precisar, sempre eu vou ter que fazer métodos de treinamento excêntrico. Depois a gente vai falar quando e tal. Eu não acho que é necessário para caras iniciantes, coisa assim. Tá? Mas é isso. Essa é a característica do teste que a lei de Hill vai me mostrar também. Vai mostrar claramente essas variações. Tá bom? É a partir da interpretação dessa curva. Tá? Que mais, pessoal? Eu tenho uma dica que eu dou todo semestre, vou falar aqui também. O que o pessoal costuma fazer em sala de musculação? Não é que é super frequente, mas às vezes fazem. Que é o seguinte, para tentar diminuir essa assimetria do potencial de força em fase concêntrica e excêntrica, tem alguns professores de musculação que fazem vão lá dar o exercício em tempos diferentes em cada fase, né? Eles vão fazer lá a concêntrica, por exemplo, em 2 segundos e a excêntrica em 3 segundos. Ou a concêntrica em 2 segundos e a excêntrica em 4 segundos. Eles chamam de 2:4 ou 2:3, alguma coisa assim. Tá? O que eles vão fazer na prática quando eles fazem isso? Quando deixam o tempo da excêntrica mais lento, 4 segundos, então desce bem lentinho, e a concêntrica um pouco mais rápido, 2:3, 2:4, nessa batida, digamos assim, o que eles tentam fazer? Eles tentam mudar o ponto da velocidade aqui. O que eles deixam? Deixa fixo a concêntrica, vamos botar assim, para facilitar o entendimento, é 2 segundos, como quase sempre é lá no exercício de musculação, mas na excêntrica, o que eles fazem? A força em si é sempre 50 newtons, quilogramas, aqui no caso. É sempre essa na linha horizontal aqui. Mas eles vão mais para a direita da curva, eles vêm mais para cá, onde eu estou um pouco mais próximo da minha máxima, conforme eu vou me aproximando de zero. Vejam que eu estou mais próximo. Em percentual da força máxima, isso aumenta. Quando eu faço mais lento, eu venho da esquerda para a direita aqui, eu torno o meu exercício, ao invés de ser 40% da máxima, ele vira 50%, 55%, 60%, talvez bem próximo de zero aqui. Então, aumenta a força relativa, digamos assim. Tá? Então, diminuiria essa relação. Mas eu não sei se vocês notaram pelos números que eu dei, e até pelo gráfico mesmo fazendo muito lentamente, eu estou muito longe da minha força máxima. Ou seja, essa estratégia, o que ela faz? Torna o exercício mais cansativo, porque eu vou trabalhar até mais tempo mesmo,
mas vou trabalhar em percentuais um pouco maiores da excêntrica. No total de repetições e de séries, isso vai me gerar mais fadiga, vai ser mais cansativo para o aluno. Mas isso não é considerado um treino de força excêntrica. Tá? Só tem que cuidar com isso, porque às vezes o pessoal diz, não, eu faço a excêntrica porque eu faço em 3 segundos. Não, vejam que o efeito disso é muito pequeno. Dá para observar já por aqui, não precisa nem fazer experimento, é longe disso. Se eu quero melhorar minha excêntrica, eu preciso fazer treinos excêntricos, que aí vem os problemas do treino excêntrico. Né? Porque qual é a questão aqui? Se eu vou treinar em zonas excêntricas, 80%, 90%, eu vou ter que trabalhar nessa região aqui. Mas vejam que tem um problema. Quando eu for querer fazer o exercício na fase concêntrica respectiva, eu vou estar sempre acima do meu 100%. E é por isso que vem ajuda externa no treino excêntrico. Vocês já devem ter visto em sala de musculação, tem um colega lá, o cara faz o supino lá em fase excêntrica, né? E depois tem um colega por cima puxando para ajudar na fase concêntrica, porque ele não consegue fazer, ele está acima do 100%. Então tem uma força externa que ajuda ele. E aí ele volta a fazer a repetição na excêntrica. Ele está treinando excêntrico. Tá? Tem máquinas disso também, tem jogadas, né? Mas a gente vai falar nas aulas seguintes de alternar perna para aumentar a fase excêntrica e depois faz com as duas na fase concêntrica. Tem algumas estratégias assim que são difíceis, mas a mais comum é com a ajuda de colega. Eu mesmo já fizemos em atleta, mas era exatamente assim. Tinha que ter um colega externo ali ajudando, isso era o mais comum, se não tinha um equipamento. Que mais, gente? Diagrama, força, velocidade... E tá, por hoje é só, falamos demais, né, gente? 13h15 já. Vou parar o compartilhamento, gente. Não vou dar um espaço, gente. Tem alguma pergunta? Eu toquei, né, por causa das perguntas de hoje de manhã, eu fiquei meio traumatizado, nem abri, né? Mas se alguém quiser perguntar, fica à vontade. Não, peguei desprevenido, né? Todo mundo dormindo. Tá bom. Então tá, gente. Fechamos a aula por hoje, tá? Não sei se a gente falou disso na outra aula, eu tô Alzheimer pegando aqui no velho, mas é o seguinte, ó, talvez na aula, na semana que vem, a gente faça na terça ou na quinta, mas eu vou avisar pelo WhatsApp e pelo Moodle, não, pelo WhatsApp, né? Que é o seguinte, ó, talvez a gente faça um sistema como a gente fez da aula passada, tá? Eu faço uma aula assíncrona e eu bote no YouTube ela no horário da aula, para vocês terem um tempo de assistir. Mas o que eu faria aí para contra a mais, tá? O que a gente faria? A gente abriria metade uma meia hora do final de cada aula, no caso da aula de vocês ali, em torno das 2h30 da tarde, eu entraria no Zoom, contando que vocês já tenham visto a aula. E aí a gente faz uma aula diferente. A gente abre como espécie de fórum tira-dúvida que os monitores estão fazendo, né? A gente faz um espaço onde inverter uma coisa. Vocês ficam totalmente livres só para me perguntar sobre essa aula. E a gente vê como é que é, só para deixar a aula mais ativa também, porque eu sei que é cansativo aí, você sentado, ficar olhando um vídeo, já é difícil presencial, imagina a distância. Então a gente dá uma invertida. Mas claro que isso exige de vocês que vocês vejam a aula e tragam perguntas, né? Senão a gente fica se olhando aqui 30 minutos. Tá bom? Tá? A gente vai pensar nisso na terça ou na quinta, aí vamos ver um pouco como é que fica aí a organização das coisas, e talvez a gente faça, mas aí a gente avisa. Encerro aqui